Oi, gente. Paz, shalom, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez fazendo um vídeo. Acredito que todos já me conhecem, eu sou o Rafael, tá bom? Hoje minha esposa vai participar comigo do vídeo. Nós vamos falar sobre uma coisa que tem queimado no meu coração nos últimos tempos. Já conversei sobre isso com algumas pessoas que eu conheço, mas eu acho importante a gente salientar, né? O último vídeo, se vocês não viram o último vídeo que eu postei, eu falava sobre os dois principais mandamentos, né? Jesus, quando foi questionado sobre qual era o principal mandamento, quais eram os principais mandamentos, ele falou que o principal mandamento era amarás a teu Deus com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com toda a tua força. E o segundo principal é amarás o próximo como a ti mesmo. E para muitas pessoas, né, gera uma pergunta, mas quem é o meu próximo? Né? Alguns poderiam pensar, meu próximo é minha esposa, o meu próximo é meu cônjuge, o meu próximo são meus familiares, meus pais, né, os meus irmãos, meus amigos. Mas quem é de verdade o meu próximo? E aí a gente trazendo para a palavra, em Lucas 10, do 25 ao 37, Jesus responde essa passagem, responde isso para a gente, tá bom? Então, eu não vou ler todos os versículos, mas só para a gente entender, Jesus, em certo momento, foi questionado, né, por um mestre da lei sobre quem era o próximo, quem era o nosso próximo, quem é o nosso próximo, né? Aí Jesus questiona quais são os principais mandamentos. E esse mestre da lei, sabendo de toda a lei, ele fala, e Jesus fala, então, fazer isso, amarás a teu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com todo o teu coração, e amarás ao próximo como ti mesmo. E Jesus fala com ele, beleza, você sabe direitinho o mandamento, faz isso, né? Faz isso que você será, que você conseguirá realizar a obra. Mas aí ele questiona a Deus, mas quem é o meu próximo? E é isso que a gente tem que ter, e é isso que a palavra de Deus vai nos trazer, tá bom? Então, a partir do versículo 29, então, para a gente entender, a palavra de Deus diz assim: ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Então essa passagem é muito importante, é uma passagem que eu creio que a grande maioria de vocês já conhece, a passagem do bom samaritano. Então um homem estava passando por um caminho, indo de Jerusalém para Jericó, e foi assaltado. E esses assaltantes o machucaram, deixaram ferido, jogado na estrada. O mais importante vem a seguir. Casualmente descia um sacerdote, então uma pessoa religiosa, por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Então, queridos, aqui traz um ensinamento assim tremendo para as nossas vidas. Nós temos que perceber algumas coisas, né? O sacerdote e o levita, pessoas religiosas, ao verem aquele homem, eles passam, aqui falam que eles passaram de largo, eles passaram de longe daquele homem caído pela estrada. Eles poderiam pensar em algumas situações, eles poderiam pensar que os mesmos assaltantes que assaltaram aquele homem poderiam assaltar eles, né?
Eles poderiam pensar que aquele homem talvez já tivesse morrido e no tempo deles, se eles tocassem no homem morto, eles poderiam ficar... seria ruim para eles, eles poderiam causar algumas transgressões, algumas coisas para ele que não seria ideal. E também, o terceiro caso, eu acho que quando Jesus traz essa palavra, ele quer falar isso para nós. Eles não quiseram se incomodar. Eles praticamente falaram, olha, o problema é dele, a gente não tem nada a ver com isso, então ele que se vire com o problema dele. Eles não quiseram se incomodar ou perder o tempo dele cuidando daquele homem, daquela pessoa ferida. Mas aí fala de um samaritano. Samaritano que para aquela população, para os fariseus, para os judeus em si, eram pessoas mal vistas, malquistas. Eram pessoas que até então eram julgadas por não serem tão próximas, né? Não eram pessoas bem vistas perante a sociedade. Mas a palavra diz que o samaritano se compadeceu, né? Ele teve compaixão daquela pessoa. Ele teve compaixão de uma pessoa que para ele, que talvez aquela pessoa não tivesse o mesmo com ele, talvez a reação que ele teve não fosse recíproca com ele. Ou se fosse ao contrário, né? Não seria recíproco, sim. Entendeu? Então, ele teve compaixão. E essa palavra compaixão é algo tão forte para nós, que a palavra de Deus, a história de Jesus, nos conta o tempo inteiro que Jesus teve compaixão com as pessoas. Se a gente pensar, Jesus não... A palavra de Deus fala que Jesus veio neste mundo para salvar, ele não veio para julgar. Então as pessoas com quem Jesus sempre estava, eram pessoas que perante a sociedade eram excluídas. Então eram prostitutas, eram leprosos, eram cegos, eram aleijados, deficientes de modo geral. A mulher do fluxo de sangue, então a mulher que também era perante a sociedade uma pessoa isolada. E Jesus veio para essas pessoas. Né? Jesus sempre relata nos evangelhos a passagens onde Jesus estava com essas pessoas, Jesus trazia cura para essas pessoas, Jesus trazia libertações para essas pessoas. Então Jesus veio para essas pessoas. Jesus não se importava com o que a sociedade ia falar dele. Né? Várias passagens falam que os fariseus queriam julgar Jesus por estar fazendo essas obras ou com quem ele andava. Mas Jesus não se importava, que o mais importante para ele é que a glória de Deus fosse exaltada, que a glória de Deus alcançasse aquelas pessoas, que aquelas pessoas fossem salvas. Então, quem é o nosso próximo? O nosso próximo não é só aquelas pessoas que nos rodeiam, aquelas pessoas que estão no círculo de amizade nosso. Eu entendo o nosso próximo como as pessoas que a palavra de Deus deve alcançar. As pessoas com que a gente pode alcançar trazendo uma mensagem, trazendo uma palavra, trazendo um incentivo. Entendeu? E no momento que a gente está vivendo, várias pessoas estão sofrendo. Pessoas estão sofrendo porque estão perdendo seus entes queridos. E pessoas estão sofrendo por ficar em casa também, isolada. Tem pessoas que infelizmente estão ficando depressivas por causa do medo, do pânico que está tomando conta delas. Então essa palavra está queimando no meu coração para falar assim, ei, vamos cuidar dessas pessoas. Se você está são, se você está bem, se você tem a palavra de Deus guardada no seu coração, vamos cuidar dessas pessoas. Eu entendo isso. Então, o próximo de maneira geral, né, eu falei no último vídeo, não vamos perder tempo discutindo coisas que não cabem a nós. Vamos ganhar nosso tempo, na verdade, falando de Deus, falando do amor dele, falando de tudo que ele traz para nós. Vamos deixar esse amor de Deus queimar no nosso peito a ponto de a gente poder espalhar essa mensagem por aí. Eu acho que é isso que importa, é isso que Deus quer para nós nesse momento. Você tem... O que você acha dessa ideia? Sim, eu acho que a gente devia aproveitar esse tempo de pandemia, esse tempo que a gente está em casa, esse tempo que muitas pessoas não estão trabalhando, para aproveitar isso, para que através disso a gente possa chegar, como através desse vídeo, dentro das casas e dos corações das pessoas que estão precisando, né, ouvir, estão precisando sentir mais a presença de Deus. Amém. Então, queridos, se você gostou, deixa o seu like, começa a seguir o nosso canal, a gente está tentando sempre fazer vídeos novos, trazer um pouquinho da palavra de Deus, tá bom? E a gente está num
Vamos falar que enquanto a gente vive aqui na Terra, a gente está num treinamento, Deus está aperfeiçoando a gente, tá bom? Então, se você gostou, deixa um like, envia esse vídeo para alguma pessoa que está precisando de receber uma palavra de incentivo e precisando, a gente está sempre às ordens, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê uma semana de vitórias. Amém. Com Deus, queridos.